me chamo Evandro. Bem, hoje eu já estou com volta dos meus 38 anos, mas eu quero contar o que aconteceu há algum tempo atrás. Bem, eu era novo na época, tinha por volta de 18, 19 anos. Estava servindo no quartel, estava ainda jovem, não namorava. E assim, já morava sozinho já há algum tempo, né? Já desde cedo aprendi a cuidar de mim sozinho, né? Eu nunca quis namorar novo, eu quis me dedicar a mim. Então, quando eu fiz 18 anos, eu decidi que eu ia morar sozinho, que eu ia me virar sozinho. Só que o que acontece? Eu e mais uns colegas meus de ensino médio, a gente decide viajar pro interior do Rio. E a gente alugamos uma pousada aqui no interior do Rio de Janeiro, lá em Miguel Pereira. Um hotel assim no meio da estrada e tal. Tudo bonitinho, campo de futebol, piscina, tudo. E a gente foi para lá, passar lá um final de semana. O que aconteceu? Ninguém tinha carro, achamos lá e alugamos lá, pagamos um táxi, rachamos todo mundo, cada um fez uma vaquinha e viu quanto ia dar, né? Só que a gente combinou de partir dali da rodoviária. E o que aconteceu? Chegando lá, tudo era festa. A gente... o ruim é que muita gente, quando faz 18 anos, pensa que já é adulto, que já é... De certa forma é. Só que o que acontece? Muita gente não quer assumir responsabilidade. E eu já chego lá. O que aconteceu? Os meus colegas eram muito custosos. Muitos assim, o negócio deles era farra, pegar mulher, beber. Só que o interior ali não era tão badalado igual é a capital do Rio, né? No Rio você tem baile, você tem os restaurantes. E o Miguel Pereira, como é um bairro mais pacato, mais... assim, é uma cidade mais pacata no Rio de Janeiro, mas assim, estilo interior mesmo, zona rural, não tinha tudo isso. E aí a gente ficava meio entediado. E aí que mora o perigo. Adolescente entediado, né? Não vou dizer adolescente, mas pós-adolescente, se existe pré-adolescente, né? 18 anos eu diria, assim, 18 para 19 eu diria pós-adolescente, né? Entediado é um perigo. Porque os caras, quando não tinha nada para fazer, gostavam de brincadeira boba. Tipo de pegar, de ficar cutucando no ombro do outro para dizer que foi ele. Aquelas brincadeiras de um tá dormindo e querer ficar metendo a mão na orelha do outro. Aquelas brincadeiras idiota de adolescente, né? Adulto também faz isso também. Essa que é a verdade. O que aconteceu? Eles, se fossem só as brincadeiras, era o menor dos problemas, mas não foi só as brincadeiras não. Os caras estavam fazendo muito barulho assim até não aguentar mais. E toda hora na recepção chegava uma reclamação vindo lá do nosso quarto, que a gente estava fazendo muita bagunça, muito barulho. Eles tinham aquelas brincadeiras de fazer xixi no saco, ficar atacando um dos outros. E aquelas brincadeiras bem assim, que passa excede os limites. De ficar assim, outro se limpava de bosta e ficava atacando nos outros. Era só brincadeira idiota que tinha lá. Aí o que aconteceu? Chegando certo uma hora, a gente marcou de ficar 3 dias. Isso aconteceu entre a sexta e o sábado. A gente não chegou nem a ficar o outro dia lá. A gente foi expulso do hotel. E o que aconteceu? A gente não tinha mais onde dormir. Isso era 3 horas da madrugada, um frio que Deus mandava. E passei um perrengue ali por causa da brincadeira idiota eu, né, sempre fui quieto, mas também de vez em quando eu entrava na brincadeira também. E aí o que aconteceu? Eu não tinha onde dormir, eu tinha um dinheirinho sobrando, tive que alugar um albergue. Fiquei lá durante um tempo, né, até
o amanhecer. E aí no amanhecer que foi o problema. Passei 1000 perrengues para poder chegar em casa. Eu tive que andar até a rodoviária, que não era perto. Não era perto. E andando até a rodoviária, eu cheguei ali cansado, aos pedaços. E tive ali que ir pagar a comida, almoço, porque não tinha como me... E ali, para chegar em casa, só se fosse a pé ou dando calote. E foi ali eu pedi dinheiro, eu comecei a pedir dinheiro às pessoas. Eu preciso comprar uma passagem, eu preciso voltar para casa e não sei o que, eu não posso ficar aqui. E as pessoas chegavam, davam uma moedinha para inteirar, dava outra. Eu fiquei um tempo ali, um período. Tive que dormir ali na rodoviária, puxar minha mala assim, em cima do banco e deitar ali. E era dor nas costas, eu não conseguia, e tava terrível. Só sei que eu passei um perrengue ali. Até que eu consegui ajuntar o dinheiro para comprar. Eu ainda tinha sobrado um pedacinho de dinheiro ali que eu consegui pagar a passagem. Só que a passagem só dava para eu ficar lá no centro da cidade. Como eu morava no Meier, era mais complicado eu chegar lá, né? Eu teria que tomar um outro ônibus normal de linha ali no centro da cidade para voltar para o Meier, até porque não era perto não. Aí cheguei lá no centro da cidade, um cansaço danado, o dinheiro já tinha acabado, eu não tinha mais como comer, não tinha como beber, tava com o estômago doendo. E aí, o que aconteceu? Eu tava ali e era um tal de pedir dinheiro, eu não conseguia. Uma pessoa até me pagou um lanche porque achou que eu tava ali querendo dinheiro para fazer coisa errada e não era. Realmente eu tava ali com o estômago vazio, parecendo um saco vazio, não parava em pé e tava assim. Chegou lá, na mesma hora, uma pessoa chegava lá, me pagava um pastel com caldo de cana, outra pessoa me pagava um almoço. E era assim, foi a tarde toda passando esse perrengue aí. Isso já era mais ou menos domingo à tarde, nada de condução e nada de passar ali um ônibus. E eu já estava sujo, sem banho, já faz 2 dias, né? E o que aconteceu? Passou um ônibus ali que ficava ali na rodoviária. Eu falei assim, eu vou pegar esse ônibus aí. Só que eu não tinha como pegar. E o que aconteceu? Como eu vi que juntou uma multidão para subir e outros iam descer ali, eu entrei por trás do ônibus. E aquele ônibus ia me deixar um pouquinho distante da casa da onde eu morava, mas pelo menos já ia me aliviar um pedaço ali. E eu tive que entrar por trás. Entrei por trás, o motorista não desconfiou, não viu nada assim, porque era muita gente, né? E eu fiquei ali. E fui. Dormi no ônibus. Cheguei lá. Graças a Deus o meu ponto era o ponto final. Desci lá. Aí desci e fui andando para casa a pé, já cansado. E quando você tá cansado, 2 metros, parece que vira 1 quilômetro. E eu subi assim... Eu subi a estação de trem porque para eu chegar do outro lado, onde ficava a minha casa, eu tinha que subir uma estação de trem e descer. Eu tava subindo assim aos pedaços, igual uma tartaruga. E eu vi as pessoas descendo aquela escada igual um cavalo, subindo, correndo. E eu lá, cansado, com fome, doido para tomar uma ducha e deitar na cama e dormir. Aí cheguei lá, desci, cheguei em casa aos pedaços. Só foi o tempo de eu tomar uma ducha e dormir. E apaguei ali, fiquei ali. Quando eu acordei já era segunda-feira. Já era segunda-feira, já umas 10 horas da manhã. E o que aconteceu? Eu falei, quando eu chegar no colégio, esses caras vão me pagar. Fiquei assim, mas só que eu falei assim, eu cheguei, pedi perdão a Deus por ter feito isso daí. Porque, cara, foi preciso eu dar esse calote, não pagar a passagem de ônibus, porque eu tava sem R$1.
Se você me botasse de ponta cabeça, não saia um passe ali do metrô. E eu fui obrigado a fazer isso para poder chegar em casa, porque senão eu não chegava em casa. Ia ter que ir andando do centro da cidade até o Meier e não ia conseguir chegar. Eu tive que pedir perdão a Deus por ter feito isso daí. Mas foi necessário por questão de sobrevivência, né? Eu não estou passando pano, não incentivo vocês a fazer isso, mas não é legal, né? Mas eu fui obrigado a fazer, cheguei em casa aos pedaços, e aí na escola eu não tirei satisfações com eles não. Eu nunca mais cheguei perto, porque só me enviaram pro buraco, por causa deles eu passei um perrengue, eu nem sei como é que eles voltaram para casa, também nem me interessa saber como é que eles chegaram, mas eu simplesmente não falei mais com eles, porque isso foi uma tremenda de uma sacanagem o que eles fizeram. Fui obrigado a fazer coisa errada para poder chegar em casa. Fala pessoal, belezoca? Aqui quem fala é o Carlos Blanco, né? Vou vir mais para cá porque eu não tô com a florzinha na cabeça não, tá? É só o vaso ali, mas tá dando impressão que tá... Bem, gente, essa história realmente aconteceu com um tio meu. Um tio meu fez isso, mas na verdade, parece que ele estava no quartel, estava lá no hotel, e no quartel, né, um faz besteira, todo mundo paga, né? Ou seja, além de cuidar da tua vida, que já é difícil, tem que cuidar da vida dos outros. Bem, eu, assim, por um lado é compreensível ele ter feito isso, porque era questão de sobrevivência, mas por outro lado foi desonesto. Mas eu entendo assim, se ele pediu perdão a Deus, né, que ele não torne a fazer de novo, né? Mas foi uma questão de sobrevivência, né? Não chega a ser algo assim, algo que tem uma profundidade, que tem uma gravidade tremenda, né? Ele entrou, né? De certa forma, foi um roubo, mas não foi um roubo que deixou rastro, né? Porque ele deu calote para poder chegar em casa, teve que entrar por trás ali do ônibus para poder chegar, mas no caso foi uma sobrevivência, né? Porque ele pedia ali, ninguém dava dinheiro, realmente hoje em dia você tem... tudo é muito suspeito, você fica com medo de dar dinheiro a alguém, com medo da pessoa pegar aquele dinheiro e usar coisa errada. E o que aconteceu? Ele pediu perdão a Deus, e acredito que Deus perdoou, que foi uma questão de sobrevivência, né? Que senão ele não chegava em casa e ia ter que... Imagina, você ir andando do centro da cidade até o Meier. Você não chega hoje. E ele teve que fazer isso, mas eu não estou passando pano para você fazer isso não, porque realmente, eu quando venho lá do centro da cidade, de Madureira ou de qualquer lugar solto, você vê assim, parece que vem uma marcha de estudante, passa um ônibus, parece que junta uma muvuca de onde você não sabe de onde vem, os caras querem entrar por trás de qualquer maneira, quer entrar ali de qualquer jeito, né? E os caras forçam a porta pro ônibus não fechar. E entra ali, é um ato de desonestidade, porque eu não vejo necessidade deles fazer isso. Então, o que aconteceu aí nessa história? O cara fez isso para poder chegar em casa e ele fez muito bem de se afastar dessas amizades, porque realmente meteu ele em perrengue. Imagina você ser expulso do hotel porque fizeram bagunça, porque reclamaram de você e você não tem para onde ir. Lamentável isso daí. Bem, comente aí sua opinião a respeito dessa história. O que você achou disso? O que você... se você já fez isso alguma vez aí para sobreviver, eu sei que uma coisa não justifica a outra de maneira nenhuma, mas assim, não concordo, mas foi compreensível até isso daí. Mas mande sua história para mim, ela tá no meu e-mail aqui em cima. Não é conto adulto, nem coisa parecida, são histórias que tragam lição de vida. Bem, eu vou ficando por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar cada dia, entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.